boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos falar do orçamento participativo, desafios e perspectivas, orçamento do cidadão, com envolvimento, obviamente, e a contribuição das comunidades, das ONGs, parceiros sociais do Estado, entidades religiosas, enfim, todas quantas são possíveis colaborar para que o Estado possa corresponder à expectativa de todos os cidadãos nacionais. Aqui nos estúdios, o Diretor Nacional de Administração Local do Estado, também Luís Gimbo, Daniel Sapateiro e Job de Sousa são os nossos convidados para o debate livre desta terça-feira. Começo por Kassongo João da Cruz, seja bem-vindo, é o Diretor Nacional de Administração Local do Estado. O que é um orçamento participativo? Muito obrigado, boa noite, colegas do painel, boa noite, ouvintes da TV Zimbo. Realmente, falar do orçamento participativo, estamos a falar daquilo que é o reforço da democracia. Ou seja, é um orçamento que foi institucionalizado dentro do Decreto Presidencial 235/19 de 22 de julho, portanto, que permite com que seja um mecanismo da promoção da cidadania e a participação direta do cidadão neste processo. E aqui nós queremos enfocar de que é um processo onde o cidadão tem a oportunidade de apresentar aquilo que realmente são os seus sentimentos no seu âmago para que se possa então rever. Ou seja, o orçamento participativo tem 3 ferramentas. Das 3 ferramentas, a primeira tem a ver com a recolha de contribuições para a elaboração de um orçamento. A segunda tem a ver com os CETEGONs, portanto, que são os comitês técnicos que recebem, portanto, os 25 milhões para, então, ajudarem as administrações municipais ou a própria comunidade naquilo que são as questões pontuais. E a terceira tem a ver, então, com o foro de recolha de contribuições para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, que é este que nós agora vamos nos pronunciar sobre ele. E este processo da recolha do Orçamento Geral do Estado, portanto, que nós chamamos de FANCO, tem a ver com uma metodologia de identificar os problemas a nível local, a nível da comunidade, a nível do município, a nível da comuna, a nível do distrito, portanto, que dentro daquilo que são as suas próprias metodologias e sistemáticas, portanto, vem a levar, identificar estes problemas e encontrar uma solução. Nós temos uma árvore de problema e essa árvore de problema, portanto, vem encontrar soluções. Quem são aqueles que levam a cabo este processo de recolha de contribuições para a contribuição do Orçamento Geral do Estado? Nós não fizemos a nível do próprio governo, ou seja, não é o administrador que vai fazer esse processo. Quem faz esse processo são as organizações da sociedade civil, credíveis, que dentro daquilo que são, digamos assim, os critérios são, portanto, aprovados. Nós, nesta fase, tivemos que aprovar 4 organizações da sociedade civil, nomeadamente a IASD, a ADRA, a Mosaico e, portanto, a PODES. Portanto, que são aqueles que apresentaram os requisitos para, então, fazerem este processo. Este processo é realizado em 3 fases. É realizado em 3 fases, que depois aqui o Dr. Luís Gimbo vai, portanto, se pronunciar sobre ele, mas do ponto de vista daquilo que são as nossas tarefas, queríamos dizer de que o orçamento participativo é uma realidade, já existe, foi, portanto, institucionalizado em 2021. Nós não fizemos-lo no ano passado por causa da pandemia, do processo que nós vínhamos, mas, portanto, é um processo que até do ponto de vista, digamos assim, acadêmico, já se pode analisar de que nós estamos a levar aquilo que é o reforço da democracia participativa a nível do nosso país. Daniel Sapateiro, de qualquer modo, é fundamental que o munícipe, o cidadão, tenha conhecimentos sobre como gerir, digamos, orçamentos, portanto, gestão
das finanças públicas, portanto, no município, na comuna, enfim, no distrito obriga-nos a um conhecimento básico para poder gerir no município. Esta literacia financeira, digamos, corresponde à expectativa do cidadão para que possa contribuir decisivamente para que tenhamos um orçamento à dimensão do cidadão no sítio onde vive? Boa noite, obrigado pelo convite, TV Zimbo, os meus colegas aqui de painel. Dizer que estamos muito distantes e devo dizer, para começar, pelo seguinte: a maior parte da nossa população, e mais do que grande parte, não tem um orçamento pessoal, das suas finanças pessoais. E isso arrasta-se também para a família. As nossas famílias não têm uma folha A4, pelo menos, já não digo uma folha de Excel, em que tenham os seus rendimentos, a proveniência e as fontes de rendimento, na lógica também como é elaborado um orçamento geral do Estado, e também depois a sua despesa pessoal, familiar. Logo aí vem aquele princípio de que se eu não sei gerir ou não tenho as ferramentas de gestão pessoal e familiar, dificilmente poderei gerir bem uma empresa e assim por diante. O que nós temos que fazer ao nível de vários organismos públicos e não só, e privados, e aí os centros de formação têm esse papel, de que ministrar formações intensivas para que haja aqui uma questão inclusiva, porque, não, a meu ver, não é suficiente ter 2 decretos presidenciais, o 234 e o 235/19 de 22 de julho, para que, não digo de um momento para o outro, mas ao longo do tempo, os cidadãos e as cidadãs se sintam confortáveis para participar em comitês da sociedade civil, para, no fundo, discutirem a sustentabilidade de um orçamento tendo em conta a receita e a despesa da sua zona, do seu bairro, da sua comuna. Porque isto também, repare, Amílcar e telespectadores, isto também tem muito a ver, inclusive, quando os cidadãos vivem nos condomínios. Vê-se, nota-se, a ausência dos condóminos na participação ativa dos seus prédios, nos seus condomínios, nas decisões que lhes cabe a eles como condóminos. E, portanto, a questão é, se nós não temos o conhecimento sobre elaborar um orçamento, a sustentabilidade do próprio orçamento, quais são as sugestões e contribuições que podem ser dadas nesses fóruns, é um bocadinho como a matemática. Os nossos estudantes têm aversão à matemática porque não a entendem, não a conhecem. E, portanto, se não conheço, se não sei fazer um orçamento, obviamente eu terei o quê? A minha ausência nestes fóruns públicos, quer dizer, eu poder ir a uma reunião e poder dar as minhas contribuições para que também, numa forma técnica, consigamos perceber que nem tudo o que levamos de sugestões, de contribuições, de críticas construtivas podem ser contempladas, porque, nomeadamente, para já, porque há prioridades políticas e por conseguinte, também as questões financeiras, que têm que ser, obviamente, dimensionadas quanto a receita do OGE central para os municípios versus as necessidades e as demandas dos cidadãos, nomeadamente ao nível da questão das vias terrestres, infraestruturas, iluminação, saneamento básico, segurança, nos municípios mais rurais do interior, inclusive até ao nível da agricultura e das pescas, que possam, por exemplo, ter estruturas de acesso e de melhoria para a produtividade desse tipo de atividades económicas, para que a qualidade de vida, a economia local, sinta que essa participação dos cidadãos e das cidadãs tem, de facto, um reflexo na sua vida. Porque depois há esta questão, se essas sugestões são contempladas e há uma gestão de expectativas no tempo, poderá não ser feito naquele ano, mas poderá ser no próximo ano, tendo em conta também aqui as questões da sustentabilidade das finanças públicas, para a gestão das expectativas dos cidadãos e desse âmbito faz com que os cidadãos se aproximem deste tipo de orçamento e, no fundo, uma forma também de participação na democracia, porque a democracia não é só eleições, de 5 em 5 anos, é que depois continuem a fazer participação nestes fóruns locais ou distanciarem-se, as populações distanciarem-se
deste tipo de fóruns e de locais de decisão em que os cidadãos devem ser ouvidos, mas também aqui a questão das expectativas é muito importante. Por exemplo, pela sua experiência, o cidadão angolano já participa nesse tipo de orçamento? Olha, este é o desafio. É um processo que iniciou, como disse, para além dos instrumentos, estes instrumentos jurídicos são de 2019, foi um processo que iniciou em 2019. Mas oficialmente em 2021, há 2 anos praticamente. Não, a aplicação, exatamente, sendo um processo, e naquela altura... E com o ano zero, né? Porque o ano passado não tivemos nada. E naquela altura, e é preciso aqui reiterar que o que Angola adotou com o orçamento participativo é um instrumento internacional. Moçambique tem orçamento participativo, o Brasil tem orçamento participativo. E por isso que Angola, quando adotou, foi com a consultoria das Nações Unidas, do PNUD, e de qual a minha organização, nesta altura, estava como consultora do PNUD para operacionalizar e fazer acontecer o orçamento participativo. A grande diferença, que eu digo que já aconteceu, hoje continuamos nesta operação, mas com contrato diretamente pelo governo. Isto é uma evolução nesta relação, a que disse o doutor Kassongo, o cidadão, a sociedade civil e a administração local. E entendendo isto de forma tão simples, este OP, Orçamento Participativo, é muito mais fácil a linguagem do orçamento, até porque a administração tem experiência de gestão do que é questão de gestão pública do orçamento. Mas o grande desafio que temos é esta participação, e liga com a questão que coloca, é a consciência do cidadão de que aquilo que o administrador faz e decide nas políticas e iniciativas do município, eu tenho o direito e o dever de decidir sobre ela. Mas também o outro desafio, temos uma administração historicamente centralizada. O administrador olhar aquilo que vai fazer, não é o ministro, não é o governador que tem que decidir, é o cidadão que tem que decidir a partir deste processo de consulta e que depois ele é simplesmente chamado para dizer se aceita ou não aceita a vontade desse cidadão. É que depois o cidadão tem que fazer esse trabalho de monitoria, de olhar que se as políticas públicas no meu município, aquela construção do posto elétrico saiu daquele encontro em que eu participei e dei a contribuição. Este processo de participação é o maior desafio e que tem a ver verdadeiramente com aquilo que é a democracia de todos os dias, que é a responsabilidade pública, que é a relação de confiança entre o governante e os governados, e o que é a responsabilidade de que o dinheiro público que o gestor, o administrador usa, é para o fim do interesse das comunidades. E as comunidades têm a responsabilidade de decidir sobre isto. É verdade que este processo de construir confiança e relacionamento entre o cidadão que tem o direito de decidir e o governante, o administrador que tem o direito de gerir, é o maior desafio, mesmo nas duas modalidades. É preciso compreender, e disse o Dr. Kassongo, que nós temos duas modalidades de orçamento participativo. O orçamento participativo, aquele em que o munícipe decide, mas depois é dado o direito do munícipe gerir aquilo que decidiu, através dos grupos técnicos de gestão, e aquele que está... Mas decide mesmo? Sim, decide. Sim. Decide. Ou deixa, a pergunta. Pronto, deixa, é melhor dizer o processo de decisão, porque é esta a função que tem as ONGs na qualidade de consultora. Qual é o modelo e o processo de decisão? É muito simples. Um grupo, uma é evidente aldeia, que a vida faz-se nos municípios, mas há um conjunto de prioridades. Aliás, tudo é prioridade no município. Portanto, segurança pública, transportes, educação, saúde, saneamento. Aqui é onde está a questão. A prioridade é o sentimento de necessidade de um cidadão, de um município. E por isso qual é o processo que a ONG usa para transformar uma inquietação de um município que diz que todos os dias estou a ter assalto em casa porque não tem energia e insegurança, transformar este sentimento de insegurança, ouvi-lo,
E o fórum, às vezes pensa que é só um fórum, é uma atividade. Não, o fórum é uma marca, é um processo. Né? Mas há aqui um processo... Doutor Jim, só para ajudar a pergunta que o doutor Amilcar faz e para os cidadãos ouvirem isso. Dentro da recolha de contribuições, existem fases. Temos a primeira, a segunda e a terceira fase. Ou seja, na segunda fase, há um elemento fundamental em função da pergunta que aqui colocou. É a questão da repriorização. Ou seja, serão muitas situações apresentadas pela comunidade. Realmente, em função do que o doutor disse, as questões orçamentais podem ser magras, mas existem prioridades. Imaginemos que a comunidade vai pedir poço de água. E olhemos que a administração já fez um poço de água próximo. E é preciso ouvir a comunidade em função de como funciona este poço de água e que nós podemos fazer uma repriorização. Na verdade, a pergunta que coloca é nessa perspectiva. E as organizações têm esse elemento, fazem isso. Por isso é que nós temos 3 fases neste processo. Recolhem, quando recolher. E o administrador é apenas um mero participante. Não é o administrador que vai, portanto, presidir este fórum de recolha. O administrador está apenas para participar. Era só esse elemento que nós gostaríamos de colocar. Para concluir, estava a tentar dizer essa metodologia para fazer sentir o cidadão que aquilo que está a decidir não é o administrador que está a incluir, é um sentimento, é uma vontade transformada em política pública. Ora, é convidado. Os onjangos, um modelo que todos nós sabemos, o onjango facilitado num processo de discussão, qual é o problema? E que ser identificado naquela comunidade que o problema é insegurança por falta de luz. A organização elabora um relatório metódico que vai agora apresentar perante este encontro que disse o Dr. Kassoga, que é a repriorização, que é os membros do Conselho de Concertação, um outro nível de decisão, de trazer e dizer, olha, o que a comunidade está a sentir e precisa é um melhor programa de iluminação pública. E ali está a questão da discussão da prioridade, dos fundos, mas quem decide num segundo nível é o CACS, é o Conselho de Concertação. Mas depois quem gera, quem adota este mecanismo? Isto é produzido em ata, e que esta ata é validada pelo Ministério das Finanças para validar o orçamento do município. Naturalmente, o desafio é mais da parte das administrações públicas aceitarem que esta decisão que eu tenho que incluir depende da vontade do cidadão. E também é uma nova experiência as organizações não governamentais trabalharem diretamente com a administração pública num papel de consultoria e assistência técnica. Sabe que e acredito que se reiteradamente repetirmos este processo, porque foi interrompido por algumas razões, acredito que a nível local do cidadão vai começar a perceber cidadania, democracia participativa. Os administradores vão continuar não imagina que situações estão a lidar, porque não sou da cultura de funcionário público, eu venho de ONGs com culturas muito claras, de esta questão a não corrupção, né? Quer dizer, não a gasosa. Eu nem digo não a gasosa, mas não está na minha consciência. E isto eu tenho a plena convicção que na relação cidadão-ONG e administração dá esperança que vai mudar alguma coisa do ponto de vista na democracia local. João de Sousa, quando estamos a falar do orçamento participativo, estamos naturalmente a falar da atmosfera, do ambiente de negócios, do ambiente económico. Na atmosfera atual, com o ambiente económico atual, podemos fazer um bom orçamento participativo que, digamos, coloque o cidadão no centro, digamos, da sua despesa, da sua receita também? Boa noite, Amilcar, boa noite aos colegas do painel, boa noite aos telespectadores e obrigado à TV Zimbo pelo convite. Naturalmente, o tema um pouco do ponto de vista macro, é o Orçamento Geral do Estado. Para termos um orçamento participativo, precisamos olhar que tipo de orçamento teremos em 2024. Sabemos todos, por várias razões, que hoje 2023, encontrou alguns constrangimentos pelo caminho
E o orçamento, por ser o principal documento de gestão macroeconômica do Estado, acaba por espelhar todos os desafios que o país possa efetivamente enfrentar ao longo do ano. Nós, em 2024, como colocou e bem, temos no orçamento, ou na perspectiva do Orçamento Geral do Estado de 2024, o principal desafio para que as expectativas dos cidadãos e as preocupações colocadas pelos munícipes possam efetivamente ser respondidas dentro do Orçamento Geral do Estado. Mas para que isso seja feito, ou seja possível, vamos depender do quadro macroeconômico. O quadro macroeconômico é desafiante e o Orçamento Geral do Estado de 2024 espera-se que ela possa vir, primeiro, repor o poder de compra das famílias ao longo destes anos. As famílias perderam grande parte do poder de compra, há uma instabilidade econômica e financeira e o orçamento tem essa vertente de trazer essa confiança na economia, em manter o poder de compra, em olhar para o rendimento das famílias e das populações e de modos que possamos, então, ter um orçamento que vai ao longo da expectativa dos cidadãos. Mas o ambiente macroeconômico e o quadro de perspectiva de elaboração do OGE vão definir efetivamente aquilo que poderá ser o OGE 2024. Agora, quando falamos no orçamento participativo, e acompanhei aqui os colegas, não basta apenas nós recebemos as opiniões dos munícipes. É preciso também, depois do orçamento, passar pelas fases subsequentes, que é através do Ministério da Administração do Território e até ao Ministério das Finanças, levar as preocupações no cidadão que o orçamento ou das contribuições apresentadas, o que foi possível aprovar em função da escassez de receitas que o país encontra, foram este e aquele projeto, para que o cidadão tenha, efetivamente, que colocou as preocupações, são várias, mas não é possível, em função das limitações financeiras, atender todas as preocupações. E depois, na medida que eles forem se executar, chamar os cidadãos e os comitês municipais para que estes possam efetivamente ajudar na fiscalização do orçamento. Se fizermos esse trabalho, o cidadão vai ter a sensação de partícipe no orçamento. Se não o fizermos, vai entender que foi no ato de auscultação, deu as suas contribuições, mas depois não está a ver a escola, não está a ver a estrada, não está a ver o posto policial, uma, duas vezes o cidadão vai se cansar e da próxima já não vai participar acreditando que aquilo foi simplesmente uma falácia. É necessário também explicar ao cidadão que, não obstante das preocupações dele e dos munícipes, há um plano macro de quem giz a política macroeconômica. Há um plano de governo, há um plano de quem vence as eleições e quer governar. Eu entendo que ali deve ter uma esquadra, quem quer governar entende diferente e é necessário encontrar este equilíbrio, pese embora o munícipe está ali, ele é quem vive, ele é quem está mais próximo, mas o plano, o orçamento participativo não deve fugir muito daquilo que é o plano de governação do partido que está a governar o país ou de quem venceu as eleições. Olha, permita-me, levantou uma questão importante da expectativa e até do sistema de monitorização das decisões dos munícipes. Deixa dar um instrumento muito simples que estamos a procurar operacionalizar. Está a procurar operacionalizar. Okay. Sim, sim, que vai dar que vai responder às preocupações que levantou. Por exemplo, quando os munícipes decidem que queremos um poço de água, um bebedouro de água, quando vai para a administração, através do CACS, para validar aquela decisão, tem que produzir uma ata que diz que aceita, resumidamente, aceita aquele projeto de poço de água a incluir no orçamento do município. Este instrumento, ata, e aquela decisão produzida pela comunidade, que é uma informação, e o Mato está a fazer uma coisa boa, que agora vocês estão a publicar as decisões saídas nestes encontros,
são publicadas em livro de 2021, está lá publicado, pode ir no município e encontrar o que é que os munícipes naquele município decidiram. Não é? E esta ata é um instrumento que as organizações locais, nacionais, devem usar para fazer esse tipo de advocacia. Depois olhar para o orçamento e olhar para a aplicação e até, inclusive, mais, fazer lobbying, advocacia pública, que o governo central aloque verbas financeiras para aquilo que chamou-nos a ir na comunidade e engajá-lo. Eu tenho esta consciência. Olha, então, estou agora no Revungo. Não? Imagina o desafio de estar no Revungo, no Calai, a esta altura. Antes de estar aqui, estava a trabalhar com estas pessoas, porque tem o telefone e a linha só esta hora é que funciona. Então, todo este esforço, tomar uma decisão, foi no orçamento do município e no final não acontece nada. Quer dizer, mesmo nós, organizações da sociedade civil, e o governo está consciente disso, que ao convidar-nos para trabalhar neste processo, é porque está a transportar todos os nossos valores, os nossos princípios e a nossa dinâmica. Nós queremos ver, sim, essas questões. Nós temos que fazer a advocacia, a monitoria de que aquilo que foi decidido e levamos os munícipes a participar, o que e como o Executivo está a alocar financiamento, a administração está a gerir, o administrador está a gerir, e sabe que a comunidade não pede muito, a comunidade não pede grandes projetos, a comunidade pede um sistema para beber o gado. Duas notas só. Eu estou na linha da razão daquilo que o Dr. Job estava a dizer, mas aqui é só para elevarmos um elemento. Dizer que, de facto, nós estamos, do ponto de vista do governo, felizes porque esta ação vê-se refletida nos orçamentos gerais do Estado. Okay. O orçamento, pese embora daquilo que nós encontramos, da dificuldade, ou seja, daquilo que aconteceu com o mundo e afetou realmente o nosso país, houve repriorização em alguns projetos que foram refletidos e ouvidos pelas nossas ONGs. Dizer aqui de que a primeira nota é que nós não influenciamos as ONGs naquilo que são os relatórios a serem apresentados no âmago da população. A ser assim, sentimos a participação direta e efetiva na gestão, digamos assim, da participação democrática do povo e do cidadão naquilo que sente. Mas quais são os grandes desafios da Direção Nacional da Administração Local do Estado? Os grandes desafios que nós temos é com que o cidadão deve participar e deve se sentir, não é, na decisão democrática do país. Ou seja, nós não podemos deixar com que o cidadão esteja alheio a estas questões. O cidadão deve ser participe da democracia de forma inclusiva naquilo que são os recursos locais públicos a serem apresentados. Nós temos recursos públicos a serem apresentados numa determinada administração, o cidadão, portanto, deve refletir isso. Nós dizíamos na fase introdutória daquele nosso processo de que o orçamento participativo tem 3 eixos. Independentemente destes 3 eixos, o último eixo é fundamental. O que é que o cidadão vai fazer? Aquilo que o cidadão pensou poderá pedir contas ao administrador. Por quê? Porque nós vamos ter um outro processo dentro disto, que é o processo de prestação de contas. Uhum. E o administrador tem que prestar contas, mesmo. Neste momento, no fórum de recolha, o administrador não exerce nenhum papel. Vai ouvir aquilo que os cidadãos estão a apresentar. Posteriormente, o administrador será ele a apresentar contas daquilo que foi o Orçamento Geral do Estado. Desculpe, só para fazer um outro enquadramento. O doutor dizia de 2 decretos. Realmente são 2 decretos. O primeiro decreto tem a ver com aquilo que é a institucionalização deste processo. E o segundo decreto tem a ver com a fixação da taxa. Ou seja, conforme nós dissemos que o processo tem 3 fases. Uhum. E o segundo decreto fixa a taxa dos comitês técnicos, que são os 7 GONs. Portanto, que é aquilo que nós falamos. Eles olham para a comunidade e dizem: nós estamos aqui com dificuldade de iluminação pública. Estes recebem os 25 milhões.
Não é este processo que estamos a fazer agora. Por isso é que nós temos 2 decretos aí, claro, portanto, para este processo. Era só dizer isso. Agora, um outro elemento também que aqui nós gostaríamos aqui de dizer que o que realmente nós estamos aqui a realizar, nós não fugimos delas em função daquilo que são as repriorizações. E vamos continuar a ouvir as comunidades nessas perspectivas. E nós aqui dissemos que o dialento que nós trouxemos aqui, o elemento positivo que traz aqui o OPE, o Orçamento Participativo, é mesmo, portanto, a cidadania, a participação ativa do cidadão na democracia. Certo. Já Sousa? É essa questão que é difícil perceber. Se olharmos para a realidade do país, municípios como de Viana, de Coquaco, com 4 milhões de habitantes, do Lubito, Luena, que são municípios com uma densidade populacional e com enormes projetos, se não passarmos bem esta comunicação do que é um orçamento participativo e aquilo que foi aprovado em sede do Orçamento Geral do Estado, para que o cidadão perceba efetivamente que as preocupações, não dele, mas da maioria dos munícipes, versus aquilo que é prioridade de quem governa e aquilo que é as necessidades, ou que são as necessidades financeiras do país, o que foi possível aprovar é esta que vai ser executado num determinado período de tempo. Porque se isso não for bem passado ao cidadão, nestes municípios que acabei de citar, naturalmente que vamos assistir cada vez menos participação, que é democrática, que é necessária, dos cidadãos naquilo que é o orçamento chamado participativo. Esse é um exemplo, digamos assim, isso é um conselho que nós devemos escolher. E, aliás, o Presidente da República aqui devemos comunicar melhor. Nós devemos continuar a comunicar melhor. Realmente as comunidades devem saber isso. O Dr. Job elencou aqui aqueles que são os municípios do tipo A. Vamos só rever. Nós não podemos refletir aqui, por exemplo, a realidade do Revungo, aqui em Talatona, Sim, ou na Cidade Alta. Sim. Não podemos refletir a realidade do Leua, Coroca. aqui do Coroca. São realidades diferentes. São realidades diferentes. Complexas diferentes. Realmente, é nessa perspectiva em que nós temos este âmago de sentir de que os nossos municípios devem participar, devem trazer essas contribuições. Mas e depois de não só, tem aqui um aspecto, desculpa, Dr. Sapateiro, estava a pedir a palavra, é que o instrumento participação, ela encerra esta expectativa, eliminar a expectativa que está a levantar, desde que o cidadão participe sempre. Tenha a informação que há dinheiro e tenha a informação que não há dinheiro. Sim. Que saiba, quer dizer, se... e depois a outra questão das políticas centrais públicas. O instrumento orçamento participativo é um instrumento local. Ou seja, pode-se mudar de governo, pode-se o governo tem os programas macros de eletrificação, mas aquela comunidade Coroca, aquela comunidade Revungo, e aqui mesmo, trabalhamos segunda-feira aqui na Talatona, nós trabalhamos aqui na Talatona, se eu lhe descrever as necessidades específicas daqui de Talatona, não vai se rever com de toda a Luanda. Claro que não. É essa dimensão do orçamento participativo, é localizar os problemas públicos. Daí que eu estava a dizer, se o cidadão não perceber, se nós não conseguirmos comunicar lá em casa, ou até podemos simplificar as coisas, como é o orçamento participativo e é feito nos municípios,
depois do orçamento ser aprovado, colocar uma lista nas administrações municipais daquilo que foi aprovado e os projetos que estão a ser executados, para que o cidadão possa perceber que naquilo que ele apresentou, efetivamente, o governo acolheu. Porque senão vamos passar sempre a mensagem lá em casa que o orçamento participativo é mais uma sentada de amigos e não há nada a sair daí. Pode ser também uma das soluções para evitarmos... Não, sim, aquela parte da monitoria, o cidadão é chamado a monitorar. A administração tem esse papel também. Amílcar, eu mantenho a minha preocupação e este desafio, que comunicar melhor temos que nos aproximar dos cidadãos. Caso contrário, o que vai acontecer é que, não digo que seja uma assentada de amigos ou de conhecidos, mas tem pouca participação versus toda a população do município que tem mais de 18 anos. Porque se essa participação for muito reduzida, ela não é, e como é num ato eleitoral, não é vinculativa, ou não deveria ser tão vinculativa quanto isso, porque os cidadãos estão distantes da política. Doutor E da Sabato. política... Deixe-me terminar, por favor. É porque nós vimos, nas últimas eleições, o nível da abstenção. Isto é um sinal que nos devia fazer pensar até que ponto é que os cidadãos estão, de facto, próximos da política e da política que diz respeito a elas, das suas vidas. Então, nós, para termos os cidadãos próximos e termos atos frequentes, periódicos, deste tipo ou de forma de proximidade entre o poder político e os cidadãos, nós temos que dar benefícios aos cidadãos. Mas estamos a falar de um orçamento de proximidade, que gera proximidade. Mas Amílcar, a minha percepção, e posso estar errado, é que nem as pessoas nos próprios condomínios participam. Ausentam-se das reuniões da Assembleia de Moradores de condóminos. Quanto mais, e não vamos dizer que o município de Viana, que é o mais populoso do país, é representativo do Coroca. Doutor Sapato, vamos só compreender alguma coisa. Peço desculpa. Está bem. Nem é representativo de, por exemplo, da Damba no IGE. Obviamente são realidades diferentes. A questão é o distanciamento dos cidadãos à vida política. Porquê? Porque nós temos que criar comunicação e canais de proximidade entre as pessoas. Se vamos recolher informação presencial, nós temos que garantir condições de infraestruturas e de ambiente para essa recolha e não haver um conjunto, muitas vezes, de reclamação sobre a administração municipal. Será que também via digital? Será por via de inquéritos? Por um lado. Por outro lado, dizer o seguinte, a prestação de contas é fundamental. E isto tem que se institucionalizar na mentalidade das pessoas. E isto não é ainda esta realidade que se está aqui a apresentar. Não é ainda. Daí, aliás, a própria Conta Geral do Estado é apresentada 2, 3 anos depois. Repare, e isto estamos a falar ao nível do Estado. Portanto, ao nível municipal, nós temos que criar condições e benefícios aos cidadãos. Porquê? Porque o cidadão, quando não vê benefícios, e um dos benefícios poderia ser dar, por exemplo, formação ao nível do orçamento pessoal familiar, para que ele depois também saiba se, no fundo, posicionar perante uma chamada de uma opinião e de contribuição, sabendo ele que já há uns princípios de gestão financeira, gestão orçamental, do qual ele já tem noções básicas para poder ser as suas contribuições. Caso contrário, o que eu penso que vai acontecer, e se este tipo de modo de não aproximação das pessoas, é que as pessoas vão ficar aliadas destes assuntos. E como é que se pode aproximar as pessoas? Eu vou dar aqui um exemplo das centralidades. De norte a sul, de mar a leste. Por exemplo, vamos falar aqui do Aquilamba, que é a maior centralidade. De A a Z. Grupos de proximidade, por bloco. O bloco A tem uma equipa de gestão de proximidade para conhecer os moradores, quem são, inclusive a questão do imposto predial, até daria para outro tipo de informação e de estatística. E, por bloco, saber as contribuições que aqueles moradores do bloco A têm para dar para o orçamento de toda a centralidade do Quilamba, da cidade do Quilamba. Obviamente, depois haveria uma equipa supra de todos os blocos do Quilamba, do Sequel e assim sucessivamente, que poderiam fazer aqui o quê? Este assemblamento, portanto, esta compilação de todas as contribuições dentro de acordo com o orçamento do rendimento, da renda ou da receita do Quilamba, do Sequel e assim por diante, face
às contribuições em número, mas principalmente em valor, que esse valor dessas contribuições tem que ser aferidas, tem que haver, de facto, orçamentos, tem que haver proformas para avaliar aqui o valor das obras. Até porque, quando nós orçamentamos, isto até se aplica às finanças públicas do próprio Estado, é quando nós fazemos a avaliação da despesa pública, e nomeadamente em obras, em fornecimentos e serviços externos, nós temos que ter a sensibilidade dos desvios dos preços, por vias de várias circunstâncias. Inflação, questões cambiais, revisões de preços em geral, Exatamente. para nós atualizarmos o OGE, isto de uma forma global. E isto tem que ser feito também em que os próprios contribuintes, cidadãos, moradores de um dado município, de uma comuna, tenham a noção, por via da prestação de contas, para já na elaboração e depois na prestação de contas, de que não é só dizer que há desvios, é que tem que depois também justificar os desvios positivos e principalmente os negativos, para que haja aqui o quê? Transparência. E essa transparência, com a proximidade que eu dei o exemplo das nossas centralidades, vai levar, e os benefícios da formação aos moradores, que são benefícios, vai levar eles a interessarem-se sobre estes assuntos. Caso contrário, continuará a aumentar o divórcio. E mais uma coisa que eu vou dizer a Amílcar. Os nossos jovens, esta geração millennium, nascida depois de 1995, 2000, são uma geração aliada da política. É uma geração ligada às tecnologias de informação, o WhatsApp e, portanto, as redes sociais em geral, em que a política lhes diz pouco. Se não têm benefícios, não é esta proximidade, o que nós podemos ver, e futuros atos eleitorais, inclusive, temos que trazer aqui as autarquias, que ainda não é uma realidade no país, e que isto tem muito a ver com as futuras autarquias, de que essa geração, que faz parte da maior parte da população, se não estiver integrada e incluída e sentir esses benefícios, este orçamento participativo será de reduzida participação. Aliás, que é um paradoxo àquilo que nós estamos a querer, que é fomentar a cidadania. Só gostaria de acrescentar um ponto, mas e aqui contribuindo no que o Daniel levantou, talvez não é necessário que nós incluamos os jovens à política. O importante não é que o cidadão seja um político, é que o cidadão sinta efetivamente que, em função das limitações financeiras, as preocupações dos municípios estão a ser atendidas. Se olharmos, por exemplo, municípios como Ambriz, Noque ou Camacupa, com um número de população reduzida, é mais fácil levar a estes municípios as preocupações e depois incluir o Orçamento Geral do Estado. E depois das preocupações serem atendidas, nas administrações colocar uma lista, como disse há pouco, dos projetos que foi possível serem aprovados no Orçamento Geral do Estado. Este é um princípio das autarquias, que é a autonomia financeira, ou prepararmos as administrações municipais para saberem lidar com as questões financeiras. Depois, podemos também resolver ainda essa questão do orçamento participativo, e no pacote financeiro dos municípios, por exemplo, há um pacote de 800 milhões, por exemplo, para um município, 30% é opção da Comissão de Moradores daquele município. E aí o administrador não tem, digamos, uma força para sugerir. É os munícipes que vão decidir se vão aumentar na iluminação pública, se vão construir uma escola, se vão apostar ou se vão preferir a melhoria do saneamento básico, porque os projetos podem entrar no orçamento participativo, podem até chegar ao Orçamento Geral do Estado, mas se o cidadão não sentir que há um peso na votação ou no voto daquilo que eles decidiram, naturalmente vamos assistir esse distanciamento. Mas se durante um pacote financeiro do município incluímos uma percentagem significativa para que seja gestão local, também podemos aumentar essa participação e a literacia para preparar as autarquias nos próximos anos. Sem dúvida teremos que ter. Permita-me fazer uma ligação com o que o Job está a se referir. Sabes que uma das questões que não ajuda muito na comunicação do orçamento participativo é essa designação orçamento. Que não é verdade. Não ajuda porquê? Porque cria mais um debate financeiro. Cria mais um debate de gestão. E por isso queria ligar com esta experiência. O Brasil
Há várias modalidades de orçamento participativo. O Brasil, uma que Já viu usa... orçamento cidadão, orçamento sim, participativo. é esta mais ou menos que está-se a referir. As administrações têm um fundo. E pelo nível que aquele país está, é possível organizações locais aplicarem-se a esses fundos para projetos específicos de localidade. Ok. Ora, Projetos locais. sim, específicos de localidade. Locais. Ora, o nosso desafio em iniciar o orçamento participativo teve a ver, e repito, o orçamento participativo essencialmente é um processo de incluir o cidadão no processo de decisão de políticas públicas. Não é? O desafio é, decidido aquela iniciativa, quem vai gerir? Nós ainda estamos com um modelo, por isso encontramos dois modelos. A administração gere, porque depois o que aqui há é um processo de validação, de incluir no orçamento do município a decisão do município. E temos o outro modelo que diz, olha, vamos ensaiar que seja o próprio cidadão a gerir financeiramente, que são tal os grupos técnicos de gestão, eleitos pelos munícipes. Mas nessas duas modalidades nós temos muitos desafios. Há, por exemplo, uma grande expectativa para quem gera, os administradores, de que isto, entre aspas, é uma facilidade. Naturalmente, um argumento de dizer, um argumento forte de que tem que receber o dinheiro do governo central, porque quem decidiu é o munícipe. Há essa expectativa. E na expectativa, não há expectativa nenhuma do munícipe. Quando está a decidir o que eu quero aqui no município é um poço de água, não tem noção de quanto custa, de quanto dinheiro vai ser alocado, não há um debate sobre isto. Não é? Ora, nós temos sim desafios, é preciso identificá-los, esses desafios, mas isto passa por participação, inclusão, mais educação e a minha expectativa é... E dinheiro mesmo também para este orçamento participativo. Exatamente. Já vamos falar disso. Pois bem, vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo. Estamos a falar do orçamento participativo aqui na mesa onde o debate se faz à terça-feira. Caçongo João da Cruz é diretor nacional da Administração Local do Estado, Luís Jimbo é consultor e dois economistas, Daniel Sapateiro e Japo de Sousa. Um curtíssimo intervalo e já voltamos. Estamos ao nosso debate em mais uma contribuição da TV Zim com este debate de interesse público. Estamos a falar do orçamento participativo, desafios e perspectivas, do orçamento do cidadão, com o envolvimento do cidadão. Caçongo João da Cruz. Há aqui dinheiro público, não é? Orçamento participativo com fundos públicos. Dinheiro é tudo tesouro. De facto, sim. O orçamento participativo é... Na opinião da sua instituição, esse dinheiro que é alocado para os munícipes gerirem, é bem gerido? Há bons cidadãos, todos são bons cidadãos, estão a gerir bem, apresentam contas, a administração, digamos, está satisfeita com a contribuição do cidadão da gestão deste dinheiro público? Amilcar, o dinheiro é bem gerido pelos cidadãos, tem, portanto, um acompanhamento, tem uma monitorização, quer pela parte do Ministério da Administração e Território, quer pela parte das finanças. O valor aprovado em 2019, quando foi lançado oficialmente o projeto, mantém-se? Mantém-se, são 25 milhões. São 25 milhões. Mas isso tem a ver, portanto, com os CETEGONs, né? Os comitês técnicos vão fazendo isso. Mas aqui, Amilcar, nós nos sentimos satisfeitos porque começamos a ganhar uma maturidade. Não só de se sentir de que, de facto, o Estado ou o Governo está presente, mas as próprias comunidades também fazem isso. Nós temos exemplos concretos em que a administração municipal tinha dificuldade de iluminação pública. Os comitês técnicos
colocaram essa iluminação pública, a nível, portanto, do bairro, a nível do município, dentro daquele que é o orçamento. Eles apresentam um projeto, não é? O projeto é anual, é financiado, anualmente recebe estes 25 milhões, portanto, para refletirem naquilo que o projeto que eles apresentaram. Identificam realmente o problema a nível local. Nós estamos a caminhar para aquilo que é um processo, não é, da própria participação da sociedade nestes processos democráticos. E aqui queria agradecer aqui a reflexão do Dr. Sapateiro, que realmente falou muito bem. Dizer que nós estamos a evoluir para um processo que tem a ver com as autarquias. É preciso que, enquanto estiverem este processo a nível da Assembleia Nacional, porque a nível, digamos assim, do Executivo, já foram tratadas as matérias completas. Neste momento, ela está a nível da Assembleia Nacional. Enquanto estiver a nível da Assembleia Nacional, é preciso que demos estes passos para que a própria população, os cidadãos, percebam que este é o caminho que nós estamos a seguir. Quando chegar o momento... Bom, as autarquias, doutor, vai significar finanças próprias, não é? Sim, mas finanças próprias, Vai é depender preciso da haver alguma administração educação. central. Vai haver uma administração central. E depois vai distribuir. Depois vai distribuir. Não é possível que haçam finanças próprias sem uma administração central sem distribuir. Então, para este fim, é preciso termos esses mecanismos próprios para que realmente o próprio cidadão compreenda nisso. Olha, e neste aspecto, ligando com as autarquias, a questão é que não deixará de haver orçamento participativo com a autarquia. Vai continuar. Antes, pelo contrário, vai intensificar. Antes, pelo contrário, vai intensificar. Exatamente, porque é preciso recordar que o autarca instituído é o administrador eleito. A melhor forma de ele gerir é fazer esse tipo de processos que estamos a ensaiar de orçamento participativo. Dar a oportunidade... Não vai a Moçambique. Não. Dar a oportunidade dos munícipes tomarem decisões sobre questões localizadas, gerirem sobre estas questões e isto permitir a responsabilidade coletiva, a autodemocracia no grupo, não é? E eu acredito que o maior desafio é ainda a consciência, levar a consciência do cidadão. E aqui o Sapateiro estava a se referir àquela altura sobre o grau de participação. É muito interessante que nas zonas rurais que vivem estes problemas todos os dias, o que mais querem é falar, é de dar a sua opinião. O contrário é a cultura do administrador, do agente público, que sente que diz que o cidadão não tem nada a interferir, nada a dizer daquilo que ele faz. É esta ruptura que se está a procurar fazer que eu sinto, eu vejo todos os dias, veja que há localidades, estes encontros, acontecem nos mercados, acontecem em clubes, e o orçamento participativo das modalidades internacionais, ela tem várias variantes. Por exemplo, se nós queremos procurar uma solução inovadora local, claro que eu vou para um grupo-alvo jovem. Se eu quero atender uma questão social específica na localidade, claro que eu vou atender mais o género. A modalidade que nós estamos a usar é territorial ainda. É territorial. Temos, o governo definiu as temáticas sociais, saúde, educação, habitação. Saúde, educação, assistência social. E focalizou estas temáticas no território, mas elas podem ser focalizadas segurança para pública, além. saneamento. Sim, mas, ou seja, o orçamento participativo está a levar o munícipe a participar no âmbito territorial para um tema saúde. Mas também pode ser no âmbito de grupo-alvo,
para um tema específico. Ou seja, ligo isto com as autarquias. Quando chegar às autarquias, a autonomia do território, ela vai ser mais uma forma normal de se gerir o município, porque o autarca tem que responder questões ambientais, questões de tecnologia, e ele pode fazer este envolvimento. Por isso eu digo, é mais participação, processo de tomada de decisão. O que eu estou a oferecer do conhecimento e da minha experiência, e pelo qual o MAT está a pagar-me nesta consultoria, é processo de tomada de decisão. E digo isto porque é pela primeira vez, e incentivo isto, de que há organizações não governamentais, como o IAS, da ADRA, tenham conhecimento, e conhecimento técnico, e que este tipo de conhecimento... Mas agora é fundamental estabelecerem-se metas, não é? Para que haja água da rede até X tempo, como faz, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, estabelecendo metas para na criação... Estas metas o governo estabelece, mas se não haver atores desinteressados com a governação e com os resultados eleitorais, em fazer pressão na monitoria que estas metas estão a atingir aquilo que prometeu, ora, o político vai ficar descansado, não é? O político promete sempre, fazer política é prometer, mas tem que ter lá, é como lá em casa, o pai promete tudo, mas tem que ter lá aquela criança que o pai te abriu a porta, se você não trouxe o rebuçado, ele vai te cobrar, não é? Eu acho que o que nós temos que construir é esta consciência de participação, porque vai exigir, exatamente, se eu participei e disse que quero água, eu vou exigir e acompanhar que se estão a colocar água ou não. Temos um cidadão consciente já em Angola, como há, por exemplo, o cidadão na cidade de Lubango, na vila, não há contentores de lixo. O lixo é acondicionado à porta de casa e depois o Cupapata passa e faz a recolha desse mesmo lixo. Isto varia de município a município. Naturalmente, nós temos um país com uma densidade populacional considerada a nossa realidade muito densa, mas em função quer da densidade, quer da educação das populações, o comportamento dos cidadãos varia de município a município. Mas eu gostaria de Mas é fundamental, doutor Jaco, que nós incluamos neste orçamento participativo, digamos, a educação cívica. Sim. Moral e cívica do cidadão. Sim. O orçamento participativo e como o amigo perguntou-me na primeira vez, a primeira pergunta, é falar do Orçamento Geral do Estado, porque as duas peças estão interligadas. Se o cidadão não quer saber do Orçamento Geral do Estado, também não vai querer saber, ou não vai interessar em saber, do Orçamento Participativo. E aí onde reside a minha preocupação, que era parte das receitas do município ser destinada às administrações municipais, aos comitês de moradores, para junto desses municípios discutirem eles por si só as preocupações, não apenas as preocupações que entenderem serem as mais urgentes para atender as necessidades daquele município. Aí vamos começar a chamar as pessoas a terem uma participação, uma educação melhor de cidadania. Depois, se a economia não vai muito bem, também as pessoas estão mais preocupadas em, se calhar, ter o alimento do que saber do orçamento participativo. E era aqui fundamental ligar, quer o OGE, quer as condições econômicas e sociais das populações, para que a motivação de participação cidadania nas finanças públicas do país, e depois isso cria outras consequências na participação até na coleta do imposto, possa efetivamente ser maior. E o apelo aqui vai no sentido que o Orçamento Geral do Estado 2024 venha efetivamente corresponder a essas expectativas. Que seja um orçamento que venha a repor o poder de compra das populações, que seja um orçamento que venha a reduzir os níveis de dívida
para termos uma taxa de câmbio mais competitiva e dessa forma baixar os preços a nível nacional, que venha a ser um orçamento que dê condições para que haja merenda escolar, um orçamento com menos subfaturações em termos de despesas locais, ou seja, com pouco conseguimos fazer muito, e, acima de tudo, um orçamento que retoma a economia em crescimento. Porque tudo que estamos aqui a dizer do orçamento participativo só é possível se houver receita. E só há receitas quando a economia cresce. E a economia cresce com 4 indicadores fundamentais: consumo e investimento. E depois podemos agregar os dois, as exportações, que nós concentramos com o petróleo, e os gastos do governo, que são as despesas inseridas no Orçamento Geral do Estado. Para termos receitas, é necessário a economia crescer. Para a economia crescer, é necessário que haja investimento e haja o consumo das famílias. A economia vai crescer no próximo ano? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Vamos depender dos pressupostos que vamos utilizar no orçamento. Aliás, não temos outra opção. Eu penso que é o desafio do Executivo, e aqui em particular do Presidente João Lourenço, colocar a economia a voltar a retoma do crescimento econômico. Espera-se uma estagnação este ano. Vamos acreditar que conseguimos ter um crescimento de 1% pelo menos e saímos da estagnação. Mas 2024 é o ano de tudo ou nada. É o ano brilhante do Presidente para que a economia possa... é o ano de tudo ou nada. Será que é o ano de tudo ou nada. E acredito com os esforços que está a ser feito. Se conseguirmos trazer a taxa de câmbio, a chamada taxa de câmbio ótima, que não é esta, os esforços do lado orçamental do governo, e se a taxa de câmbio começar a apreciar, estimular o consumo das famílias, dar a confiança às famílias, temos tudo para dar certo. Só precisamos fazer boas políticas econômicas. Será? Daniel Sapateiro. Bom, olha, tecnicamente é um orçamento muito difícil de elaborar, porque é um ano extremamente imprevisível. É o ano de 2024. Mas, repare, por aquilo que eu já fiz num relatório, num estudo técnico que eu brevemente apresentarei sobre as questões que têm a ver com o orçamento de 2024, face àquilo que nós prevemos de crescimento à volta do PIB de 1%, que, no fundo, para um país como o nosso, 1% é muito, muito pouco, com um crescimento de população de 3%. É estagnação. E, portanto, também com outro tipo de índices que, de facto, que estão ainda aquém daquilo que gostaríamos. O João falou aqui muito da questão cambial. Eu pauto muito pela questão social. O desemprego continua a ser uma questão gravíssima, a informalidade. E para nós podermos fazer isso, aumentar o consumo das famílias, o consumo privado, consumo público, reduzir a dívida pública, nós temos que fazer alguns exercícios de emagrecimento, ou de engordar num certo sentido, engordar no bom sentido. Não é ganhar gordura, mas é músculo, que nós temos de aumentar a receita pública do setor não petrolífero. E há aqui algum conjunto de impostos que têm todo um grande potencial para aumentar, nomeadamente a questão do IRT, a questão do IVA, a questão do imposto predial, o imposto de veículos motorizados, para aqui aumentar aqui a capacidade do Estado em poder fazer despesa pública primária, ou seja, sem juros, portanto líquida de juros, que são sempre muito altos na despesa pública, para que nós consigamos, por via daquilo que não foi feito em 2023, que foi o aumento dos salários da função pública, que normalmente costuma ser um farol para o setor privado, para que, até nesta revisão que está a fazer sobre a função pública, que foi notícia hoje nos telejornais, poder aumentar o rendimento das famílias que tem tido erosão por via da inflação e as questões cambiais. Se não for feito isso, além depois também da questão da despesa que tem a ver com o endividamento interno e externo, nós temos que, de facto, reduzir o peso da dívida pública, mas ele não se faz só pagando, porque obviamente que nós estamos a fazer um grande esforço financeiro para pagar a dívida, nomeadamente dívida externa, que está a levar este garrote e até a decisão de cativação de 2,7 bilhões de kwanzas, de um orçamento de 20,1 bilhões de kwanzas, para que, via da renegociação, possível renegociação com credores, consigamos
emagrecer aqui a despesa de 40%, à volta de 40% da despesa pública, para termos mais capacidade de investimento. Porque se nós não tivermos essa questão do aumento da receita pública não petrolífera, a questão de termos uma carga menor da dívida pública, dificilmente, isto dito tecnicamente, poderemos dizer aos cidadãos que para o ano teremos um aumento na lógica que aquilo que deveria ser tecnicamente. Qual é a previsão de inflação para o ano 2024? Os salários não só deveriam aumentar nessa lógica, mas também recuperar aquilo que perderam em 2023, porque em 2022 houve aumento de salários, de salário mínimo e também da função pública. Caso contrário, não vamos aumentar o consumo privado, privado que é o motor de uma economia de mercado, para que haja mais rendimento e mais consumo. Porque senão, se não há rendimento e vamos ter sempre inflação, e o nosso país é um país de inflação, até por questões de importação e uma inflação de importação e com causas cambiais, para que nós possamos fazer aqui o quê? Mais consumo, mais receita tributária, mais investimento. E vou dar aqui o exemplo, Amilcar. Nos últimos primeiros trimestres, desde 2017, grande parte do investimento direto estrangeiro, que anda à volta dos 3 mil milhões de dólares, não chega, a parte não petrolífera, ou seja, portanto, quem investe no país a partir do estrangeiro, a parte é muito reduzida. Portanto, quem investe no país é para a questão de infraestruturas relacionadas com o setor de petróleo e gás. Isto demonstra que nós temos que fazer aqui uma política até de finanças públicas diferente para aquilo que nós queremos. É que nós queremos que o PIB per capita seja positivo e que aumente o rendimento dos angolanos. Porque crescer 1% do PIB, ou seja, toda a produção de um país, não é suficiente quando nós crescemos 3% da população. Não há aqui um empobrecimento. Daniel, só um minuto que eu permita, amigo, peço perdão aos colegas por fechar aqui o debate. Eu discordo consigo quando refere-se a aumentar impostos. Se tentarmos aumentar impostos... Eu não falei de aumento de taxas de impostos. Deu um espaço de taxas de impostos para aumentar. Não foi isso que eu disse. Okay. Não foi isso que eu disse. O que eu disse há potencial de aumento por via da arrecadação. Pronto, vamos... Quem não pagar, ou aquilo que não paga tanto, pagar, e não aumentar a base tributária e não as taxas tributárias. Não, alargar a base tributária. Alargar a base tributária e não alargar... Exatamente, até porque eu era a favor de reduzir as taxas de imposto sobre o IRT do grupo A, do grupo por conta de outra, por via de aumento, provavelmente, de impostos que têm a ver com o capital. O grande desafio em 2024 do Orçamento Geral do Estado estará no nível de consumo das famílias. Há um conjunto de iniciativas do lado da oferta que estão a ser apresentadas pelo Executivo, mas podem estar comprometidos se não levamos em conta a questão cambial. A questão cambial é muito forte. É das principais políticas de estabilização macroeconômica do país. Ele é o barômetro dos preços a nível interno, quer da produção interna, quer da produção nacional. E isto é importante para dar o poder de compra às famílias, que vai estimular o consumo e, concomitantemente, o investimento. E isto vai dar um grande impacto no PIB, que vai depois determinar a taxa de crescimento da economia. Mas podemos fazer um orçamento diferente, que com um pouco fazer muito. Só terminar. Antes de ir para o orçamento diferente, deixa-me só ser oportunista. Só terminar aqui, debate. Só terminar aqui rapidamente. Nós com pouco podemos fazer muito. Nós podemos avaliar determinadas despesas que estavam supérfluas no orçamento, cortar. Podemos racionalizar despesas que estavam, ou que estão, ou que andam subfaturadas e, no próximo orçamento, fazê-las melhor, para que, com o mesmo nível de receitas, consigamos fazer o melhor. É este orçamento que deve ser elaborado para 2024. Permita-me ser oportunista. E quando eu disse que o orçamento participativo, o OP, é orçamento de participação, este é um bom exemplo para dizer que no orçamento participativo, desde que estamos a operacional e o participado, não há esse debate. O cidadão não é chamado para analisar isto. Porquê? Esta é a parte de gestão e do orçamento.
O cidadão é chamado para decidir o que é que quer. E, sim, há um desafio político de gestão com toda esta linguagem, vamos cortar aqui. Ele só pediu furos d'água. Sim, mas para eu fugir d'água, eu tenho um tempo de despesa, não, né? É exatamente, isto é importantíssimo perceber. Percebo. Para a educação cívica. O cidadão não é chamado para fazer cálculos porque Não, isto é a parte técnica, entende? Não é o outro pé, orçamento participativo. Por isso eu me referi. Esta parte, a fase em que repriorização é muito interessante, porque é isto que está em causa. Quando, e hoje, amanhã, está a acontecer uma série de encontros de repriorização. A repriorização é o quê? O munícipe decidiu, sem fazer esta análise, é isto que eu quero ter um posto médico, porque aqui há muitas crianças a morrerem de malária, por exemplo. Não é? Ora, na repriorização, onde estão os decisores políticos, o administrador, tem que fazer esse tipo de análise para priorizar. Mas, no final, o que é que o cidadão vai julgar? Se foi feito ou não feito. E a questão que teve a levantar. Se há um instrumento claro que o administrador ou o orçamento assumiu a minha proposta. De como, e sabe que é muito interessante, porque nós temos a função inclusive de validar metodologicamente estas atas que as administrações assumem e fazem sobre as prioridades dos munícipes. Sabe que há atas que tivemos que voltar a pedir para realizar a repriorização, porque o munícipe solicitou um posto de luz e o administrador e a sua equipa, na decisão, incluíram o posto de luz, mais o girador, mais o carro. Isto é dizer, não, pode decidir o carro e outras coisas num outro fórum de responsabilidade que tem sobre a gestão do orçamento, mas não nesta oportunidade que o munícipe está a dizer o que eu quero é um posto de luz. E aqui ajuda a racionalizar as despesas. Como disse, o cidadão pede aquilo que sente e com muita simplicidade. Somos nós, os especialistas, os técnicos, que construímos estas coisas, às vezes, muito complexas, que depois dizemos, não, o cidadão não vai entender. Não, o desafio é ele dizer de tão simples o que é que quer. E os tecnocratas transformarem aquilo que ele diz de tão simples como quer para realizar, não para impedir, para dizer isso não é possível, porque aqui corta isso, olha a inflação. Estás a pedir o quê? Pão? Olha a inflação o próximo ano. Quer dizer, o debate do orçamento participativo não é neste sentido. Não é? Exato. E olhando para a qualidade das administrações municipais em relação, portanto, a este projeto, orçamento participativo, que avaliação é que faz? Nós fizemos uma avaliação positiva porque nós estamos a realizar este processo em 164 municípios e com as nossas organizações não governamentais, portanto, estão a fazer este processo. E permita-me aqui dizer de que isso nos orgulha e vamos continuar a acompanhar. É verdade que os processos são suscetíveis de uma ou outra falha, mas olhamos isto com um sentimento positivo. Razão pela qual nós já no dia 28 vamos fazer um ato no INAP, não é? Que vai simbolizar aquele que é o percurso, tanto do Fórum de Recolha de Dados, de recolha de contribuições para o Orçamento Geral do Estado, não é? O Orçamento do Município, assim que nós chamamos, e olhamos para esse trabalho como que venha nos incentivar para que continuemos a fazê-lo. Por uma razão muito simples, Amilcar, por uma razão muito simples. Qual é a razão que nos leva exatamente a termos de que o que nós estamos a constatar e a observar ao longo deste processo, vimos que estão sendo mesmo incluídas as recomendações.
E não há fase melhor deste processo do que a fase de repolarização. E conforme disse aqui o Dr. Chimbo, porque é uma fase em que são apresentadas as boas práticas. E é para esse caminho que nós estamos a percorrer. É preciso termos aqui as boas práticas para que no futuro tenhamos um modelo exatamente daquilo que nós estamos a pensar. Porque nós precisamos de trazer essa consciência à nossa população para que compreendam realmente. Porque não basta só falarmos aqui de autarquias, se não passarmos por esses pressupostos todos. É igual não educarmos ou não termos alguns princípios de tramitação de alguns conhecimentos aos nossos filhos, que amanhã depois nós olhamos o resultado em que está a dar em várias sociedades. Então nós precisamos de fazer esse processo todo, compreender, e para nós realmente está a ser uma experiência. Quando o projeto foi lançado em 2019 e oficializado em 2021, havia parceiros estratégicos, tanto como o PNUD, por exemplo. Mantém-se? A PNUD mantém-se. Nós temos a PNUD agora, nós procuramos não carregar a PNUD neste processo. A PNUD lançou agora o processo de concurso. Já vimos que temos aí algumas organizações que passaram, que é a ADRA, que vai trabalhar naquilo que será então a questão de prestação de contas. Portanto, nós cumprimos com todos esses pressupostos. E aqui dizer e tranquilizar aqui o Dr. Sapateiro de que, na verdade, este processo nós começámos-lo com muita antecedência. E por isso que até neste momento nós estamos a fazer, a nível do MAT, uma formação em 164 municípios daquilo que será as ferramentas para então verem a questão da prestação de conta a nível das administrações municipais. Nós neste momento já andamos, estamos a andar em municípios, daqui a pouco vamos encerrar o processo nessa perspectiva. Está a acontecer um processo em simultâneo para que realmente possamos então ter em conta esta questão. O PNUD continua, é nosso parceiro, por isso é que no ato que vamos realizar será o PNUD a ter as primeiras palavras, não é? Para que de facto... O ato do dia 28? O ato do dia 28. A primeira palavra será o PNUD para que possa então mostrar na verdade aquilo que nós temos estado a fazer com os nossos parceiros sociais. Olha, permita-me neste aspecto, porque nesta altura o IES estava como consultora parceira das Nações Unidas, fazendo trabalho para o governo. E já estava definido no processo experimental e de institucionalização do orçamento participativo que nesta fase o governo tinha que andar sozinho e com as ONGs, no nível de que ela apropriou-se do processo, criou capacidade da sociedade civil, criou uma metodologia capaz de operacionalizar, e aqui o PNUD tem um papel de outras valências, como por exemplo essa da prestação de conta, que é um desafio, porque tudo isto é questão que se o cidadão recolhe as contribuições, vai para o orçamento do município, há uma gestão e depois tem que se olhar os resultados e o processo de como isto é feito. Esta é a prestação de conta. Mas também, mesmo as organizações, por exemplo, como a minha, estou consciente institucionalmente que tenho que transferir conhecimento para a municipalidade. Por isso que, nesta fase, se o IEZ é a entidade contratada com o governo, mas nós trabalhamos em rede, são mais de 17 organizações não governamentais e que estão lá, na província, no município. Desta vez, isto para quê? Porque este conhecimento e esta capacidade institucional dentre as organizações não governamentais, o cidadão e a administração, tem que estar no município. Ainda não estamos num nível em que temos organizações fortes nos municípios para poderem, com a administração, negociar e fazer este papel de facilitadores. Mas é também nossa responsabilidade, nossa consciência, transferir
esta metodologia na forma de fazer o cidadão participar no processo de decisões e, claro, com todos estes desafios que os políticos e os gestores têm de olhar como tornar realizável aquela decisão tomada pelo município na questão da sustentabilidade financeira. Mas, doutora Amílcar, eu queria só aqui abrir parênteses para dizer que gostaria que o doutor Luizinho, não é, pronunciasse aqui as organizações, porque fica aqui, não é, a IAZED como se fosse uma vazia. Nós precisamos compreender esse elemento, não é, que a IAZED é uma rede, e é uma rede não só de organizações, digamos assim, são aquelas organizações que realmente têm estado a ajudar o próprio executivo, não é, nas críticas, nos conselhos e nisso. Então, gostaríamos que colocasse, não é? Vamos a isso nominalmente. Sim, nominalmente. A nível da região sul, tem a ASD, que está baseada no Dr. Renato Raimundo, é muito ativa a nível de Namibe Kunene e Huila, né? Ele está baseado em Huila, e também é uma rede, quer dizer, uma rede de redes, coordena outras organizações, outras associações que estão bem localizadas em cada município, e é uma divisão. Não, é só dizer, não é, por exemplo, o Munga, as outras, é só dizer que elas estão todas lá, não é? Essas todas participam. O Munga em 2021 participou em Benguela, este ano não está a participar, está uma outra organização. A nível da Zona Norte, no IJA, está uma rede de organizações que é a APDCH, quer dizer, são muitas organizações. A IECA, a nível central, daquelas que estão colocadas em todas as províncias, com o IAZED, está a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, está a Comissão Justiça e Paz, está o SICA, ou seja, a ideia fundamental é transferir conhecimento para toda esta rede de organizações, porque na verdade o orçamento participativo é uma relação administração, cidadão e organizações não governamentais. Neste preciso momento, quem está a facilitar os encontros de auscultação nem Xinguara, no Revungo, são pastores, alguns locais, no Celes, é pastor local, e veja o respeito que passa a ganhar. Ele está como um consultor a impor uma metodologia na relação de acolher contribuições dos munícipes e na forma da administração acolher as decisões do município para inserir no orçamento do município. E isto há lugares que esta figura de sociedade civil está a ganhar prestígio, porque o cidadão está a olhar para um pastor, também aquele que defende o interesse da comunidade. É um processo também de, como se diz, pessoal, de assumir esta responsabilidade e esta vontade pessoal, porque também depois tem tudo na sociedade civil, né? Tem aqueles que olham a oportunidade do dinheiro, tem aqueles que olham a oportunidade de agora ser político, de competir com o administrador. Estamos a gerir tudo isto, mas no essencial o que está a restar... Mas o balanço é positivo. Não, o que está a restar são aqueles que têm causa, porque isso não é fácil. Quem foi para o Revungo andou 2 dias por cima do caminhão, se não ter vontade e desejo. Mas de fazer alguma coisa para a comunidade, desiste pelo dinheiro. Não, o dinheiro não chega. O dinheiro é uma forma para realizar um fim. Mas o mais importante, como eu disse, é tornar uma capacidade local para diretamente fazer este papel com a administração e com o cidadão. Este é um desafio de cidadania que temos. Obrigado. Orçamento participativo já na sua reta final, mas ainda há tempo para mais um intervalo. Não sai daí.
Pois bem, agora nos últimos 15 minutos do nosso programa sobre o orçamento participativo, desafios e perspectivas, vamos olhar um bocado pelas medidas anunciadas hoje pelo Governo em sede de Comissão Económica. Falou-se de salário, contratação pública. Jorge Sousa, começa por si. Sei que quer falar sobre o assunto, nós também temos interesse em ouvir sobre isso. Ok. São medidas... Vai mexer com o orçamento do próximo ano. Sim, são medidas que foram anunciadas hoje, naturalmente que elas terão impacto a partir do próximo ano, devem estar inseridas no próximo Orçamento Geral do Estado. Podemos destacar duas medidas principais. A primeira é o facto de que, a partir de janeiro, será obrigatório, na contratação pública, produtos produzidos localmente. Isto é um tema bastante importante, porque vai efetivamente aumentar a participação das empresas nacionais a comercializarem produto e assim identificar que esta medida permita com que elas aumentem os níveis de produção. Esperamos que numa próxima oportunidade ela possa se estender também aos projetos de financiamento externo, em que, pese embora não tenhamos grande expressão neste caso, mas que parte do financiamento externo, quando é aquelas contratações de financiamento externo, principalmente para infraestruturas, possamos também incluir as nossas empresas nacionais a beneficiarem da entrada do capital, porque estas a produzirem e a gerarem emprego vão ajudar o governo, quer na remuneração da dívida, por causa dos impostos que vão pagando e a sua contribuição na economia, e quer também no alavancar o crescimento econômico. A segunda medida é o facto de que vai ser revisto o regime remuneratório nacional, no sentido de harmonizar os pagamentos de salário entre os três órgãos de soberania. Nós sabemos que os órgãos judiciais têm a tendência, são conhecidos que mais recebem, depois temos o legislativo e, por fim, temos o executivo. E o que se espera é que esta medida é que ela possa fazer um ajustamento para que os outros órgãos também tenham um salário equiparado às funções nos demais. Mas isto nos remete a um outro ponto, que é o facto de que estamos a viver um cenário de uma queda do poder de compra das famílias, que precisamos fazer algum reajustamento, por um lado, do salário das famílias, por outro lado, reajustamento dos demais trabalhadores na nossa economia, que ao longo dos últimos anos têm assistido a uma consequência queda no poder de compra, e daí que eu apelo que façamos uma combinação de política. Por um lado, esta medida é aqui boa, que a Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou hoje, que seja efetivamente acolhida a partir de 2024, mas que encontre alguma segurança, volto a repetir, na questão cambial. Porque aumentar salário com esta taxa de câmbio, vamos aumentar a inflação. Então é necessário conjugar um aumento de salário e uma redução da taxa de câmbio para manter o poder de compra. E como eu sei que isto vai refletir-se ao setor privado, e o setor privado não terá, se calhar, capacidade para acompanhar essa dinâmica. Aumentar o salário com esta taxa de câmbio, o que é que vai resultar? Vai resultar em inflação. Isto vai ser inflação contínua, né? O governo não tem, vai ter que tirar, dar, depois... Isto dá uma inflação contínua, vamos partir do zero. Praticamente não fizemos nada. Então temos que ter combinação de política. Aumentar salários com essas medidas de reajustamento, porque eu não estou a ver... A taxa de inflação está a quanto neste momento? 13,54%. Eu não estou a ver reduzir o salário dos órgãos de segurança, de ordem de segurança e do Poder Judicial, não estou a ver isto. Claro. Vai ter que aumentar dos outros órgãos que ganham menos. Nesta forma, vai impactar o setor privado. E o setor privado, sabendo que há uma queda na produtividade, vai naturalmente aumentar os preços. Podemos estar nesse ciclo. Então, precisamos ter essas duas combinações. E até podemos incluir uma terceira. Apreciar a moeda, aumentar salário, vamos dar rendimento nas famílias e depois no setor privado, pelo meio, incluir um pacote de incentivos para que este não aumente os preços na economia. É possível apreciar a moeda
com a desvalorização que assistimos este ano, 2023, Daniel Sapateiro? É possível. Eu prevejo para o ano um crescimento de 3,2%, que dará à volta dos 130 mil milhões de dólares de PIB em valor. A questão seguinte é, o preço de petróleo prevejo à volta dos 87 dólares por barril em 2024, e com este aumento, porque o que temos este ano é 75 dólares, este aumento permitirá em mercado aberto e a funcionar normalmente, portanto, na plataforma FTX, Bloomberg, nós podemos ter aqui um superávit financeiro, um superávit fiscal, ou seja, as receitas serem maiores que a despesa, e permita que também mais entrada de divisas. E eu gostaria de fazer aqui uma sugestão, é que tudo o que seja acima do preço do barril de petróleo, portanto, toda a receita acima desse valor, seja 75 dólares em 2023 ou aquilo que eu prevejo para 2024, ser, de facto, dirigido para, por exemplo, recapitalizar o Fundo Soberano de Angola, entre outros, para que haja aqui, de facto, aqui também mecanismos públicos para terem capitalização e fazerem, de facto, as suas funções. A questão que eu tinha dito, e volto a reafirmar, Amílcar e telespectadores, eu não sou a favor do aumento das taxas de juros, das taxas de imposto, as taxas nominais. Eu sou a favor de mais fiscalização, de maior aumento do alargamento da base tributária, para que haja aumento da receita, para que nós consigamos, de facto, ir além daquilo que já fazemos e que já é muito, mas também aqui, por outro lado, reduzir o endividamento, portanto, temos cada vez mais capitais próprios, receita própria, para não nos endividarmos, emitirmos obrigações, títulos do Tesouro, ou irmos a linhas de financiamento, financiamentos por via de instituições multilaterais. E a outra questão que eu estava aqui a ouvir o Job é a questão até que ponto é que a nossa produtividade pode levar a um aumento de salários desejado, para, no fundo, aqui acomodar as expectativas dos trabalhadores em geral. E é muito difícil, porque a nossa produtividade é extremamente baixa, um crescimento muito débil, com uma inflação de origem cambial, é verdade, e tudo o que seja aumentar a despesa pública, sem de facto haver aqui, do lado da receita, um aumento, mas também as empresas. E eu chamo aqui muita atenção às empresas do setor não financeiro, que são a grande parte das empresas, que estão aflitas, numa situação uma situação bastante aflitiva para cumprimento das suas obrigações, sejam fiscais, sejam salariais, etc. E tudo o que possa aumentar os seus custos fixos tem que ser muito bem dimensionados. Porque poderemos aumentar os salários, e é desejável, eu sou a favor disso, mas nós temos que ter aqui uma questão de bom senso, porque eu só aumentar os salários, mas reduzir o pessoal, vai ter aqui uma situação até contraciclo, até contraditória, ou paradoxal. Portanto, nós temos que aumentar os salários, aumentar as reformas, de acordo, obviamente, com a produtividade que nós temos que ter. E aqui, o aumento da produtividade é aquilo que realmente nós fazemos em 8 horas de trabalho. Se nós chegamos até a pagar o salário ao patrão, e não, muitas das vezes, o que acontece. Logo, ao nível das finanças públicas e ao nível das finanças empresariais do setor privado, nós temos que ter muito esta questão da sustentabilidade e não a corrente de, muitas das vezes, uma situação de justiça. É verdade que nós temos que ser justos, mas, acima de tudo, sermos sustentáveis para que haja uma economia assente no rigor, assente na confiança e assente também naquilo que nós precisamos, investimento direto, seja nacional, seja estrangeiro. Obrigado, Luís Gimo. Temos de continuar a fazer poupança, mesmo com esta perda de poder aquisitivo que nos assiste neste momento. As minhas últimas palavras é de que fazer poupança é um comportamento. A economia é comportamento. E que o comportamento é uma educação que temos que fazer investimento, porque não adianta fazer esses cálculos todos, mas se depois o gestor tem um comportamento de que usa o dinheiro público sem critérios, gastos supérfluos. Isto é comportamento. O investimento tem que... nós temos que debater muito sobre o comportamento na gestão pública. E isto liga-se com o orçamento participativo. Incluir o cidadão a tomar decisão sobre
uma prioridade, é motivar e mudar o comportamento do cidadão e do administrador na forma de gestão da coisa pública. Para mim, estes são os maiores desafios. Nós já tivemos momentos muito glóriosos de dinheiros, mas a questão é o comportamento. É o mesmo com nos momentos de quase nada, de penúria, que nós temos. Não tem nada, o angolano, desculpa, mas não estou a falar o angolano no geral, mas sabe, né? A banga, né? Não tem nada, mas a banga tem que estar lá, vou pagar. É o único dinheiro que eu tenho no bolso, mas eu vou lá, no meio de toda a gente, e tomar do uísque mais caro. E o dinheiro acabou e depois pergunto, né? Que ele acha visto que tem como? vidas, né? Visto como, né? Esse visto como? É a banga. É um mau comportamento de gestão. E eu acho que nós temos que começar a debater sobre Mas está a essas mudar coisas. isso, esse comportamento. Não acredito. Está a se transformar para pior. Está a mudar. Está a se transformar para pior. Né? Sério, doutor Cação? Não confirmo. Não confirmo realmente. Não confirmo. Bom, mas dia 28 é um dia de aprendizagem, não é? Realmente, dia 28 é o dia da aprendizagem no INAP. Teremos uma oportunidade, de facto, de estarmos por dentro daquilo que é o orçamento geral ou o orçamento participativo. Gostaríamos, e nós convidamos vários membros da sociedade civil, quer os académicos, quer os políticos, portanto, para terem contacto com essa ferramenta, que acredito que vai ajudar bastante a compreendermos e a trazer ao de baixo aquilo que é realmente a participação ativa do cidadão na vida política. Abrir aqui parênteses para dizer, não é as minhas últimas palavras, que devo, em primeiro lugar, felicitar aquilo que foi a decisão do Conselho de Economia. É uma medida bastante positiva. Não vem só por vir. Penso que houve estudos pormenorizados neste sentido. E aqui gostaria também de trazer aqui os colegas do painel que, de facto, nós, ao nível do país, precisamos de andar um pouco para fora para ver qual é a produção que nós estamos a ter a nível nacional. Precisamos de reorganizar, né, as políticas para o efeito. Nós tivemos na primeira Feira Internacional da Batata e do Milho no Bié, que de facto trouxe-nos algum alento e precisamos sim de dar esse acompanhamento e também com a decisão que houve da produção do grau a nível do leste, não é? O arroz, estamos a falar da província da Lunda Sul, da Lunda Norte, nessa perspectiva, então precisamos de acompanhar esses procedimentos todos. Nós dizer que andamos o país. Precisamos de olhar. Devemos ir lá juntos. Devemos olhar. Nós andamos o país. E concordo, doutor Job. Devemos olhar o país que realmente andamos o país. Vai nos dando esse alento para que realmente essas medidas sejam realizadas. Então estão todos convidados para este grande momento. Permita-me só, eu gostaria que fosse convidado uma pessoa que escreveu um livro chamado Orçamento Participativo, espero que esteja a ver, o Dr. Fernando Quitucci, que eu apresentei esse livro na Escola Nacional de Administração no dia 11 de junho de 2023. Doutor, deixa-me só lhe dizer. Fernando Quitucci, falei com ele hoje, convidei-ele para ir lá no meu gabinete amanhã. Estaremos amanhã, quando forem 8 horas, lá no meu gabinete a esperar dele. Perfeito. E era uma pessoa que podia estar aqui. Quitucci. E só para lhe dizer que já está a escrever o segundo. E nós estamos, portanto, a acompanhar esses procedimentos todos. Com o prefácio, novamente, doutor... Não, eu apresentei o livro. Não, agora vai fazer o prefácio. Vai fazer o prefácio. Daniel Sapateiro. Muito obrigado. Jorge de Sousa. Caçongo João da Cruz. Obrigado. Muito obrigado. Luís Jimbo. Mais uma vez foi um prazer voltar a rever-vos. Pois bem, falamos do orçamento participativo aqui, o munícipe conta. Boa noite, foi um prazer.